Olá pessoal, hoje eu trouxe uma aula para vocês que ela vai ser individual, mas dividida em duas partes. Essa é uma aula seguinte, eu trouxe para vocês hoje, eu sempre tenho trazido aí aulas de acabamento, para pano de copa a gente já tem duas aulas aí no canal, hoje eu estou trazendo uma terceira forma de fazer acabamento em pano de copa, mas ela vai ser um complemento da aula da semana que vem. Eu vou explicar para vocês por quê. Deixa eu colocar a Bíblia aqui do lado. Vai ser assim, a gente vai trabalhar esse desenho, esses tipos de acabamento, que eles ficam soltos sobre o barradinho. Esse acabamento é aquele que a gente usa termolina leitosa para fazer. A gente pode recortar, depois lavar, que não tem perigo de desfiar. Então a gente vai chegar hoje a essa etapa e deixar ele pronto dessa maneira para a semana que vem. Eu estou mostrando aqui na câmera do alto, então ó, vocês vão ver aqui, ó, ele vai ficar dessa maneira aqui soltinho para a semana que vem, tá? Então a gente vai trabalhar isso aqui hoje, para a semana que vem a gente trabalhar a aplicação, a pintura, e eu vou dar as dicas de como recortar, porque tem um segredinho para cortar isso aqui, senão a gente corta caseadinho junto, tá? Mas antes da gente começar a nossa aula, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Aqui embaixo tem o botão inscrever-se, clique em cima dele, ativa o sininho para você receber todas as notificações, todas as novidades aqui do canal, tá bom? Então, clicou lá em cima, já ativa o sininho. Sempre convido vocês a chamar mais 2, 3 pessoas pro canal também, então vamos fazer o canal crescer para que chegue artesanato, patchwork, quilting, pintura e a palavra de Deus a mais e mais pessoas, tá bom? E o que eu separei para vocês aqui hoje tá no livro de 2 Pedro, no capítulo 2, e diz assim, ó: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Hoje em dia, a gente vive num mundo que esse texto aqui, ele é, como toda a Bíblia, ele é espiritual, mas a gente pode trazer esse texto aqui hoje para uma situação que a gente vive no dia a dia. Hoje em dia a gente vive no meio de um turbilhão de informações. A todo momento está chegando verdades e verdades que a gente não sabe nem se são realmente verdades, e grande parte delas não são. A gente tem hoje a tal da chuva de fake news, que a gente recebe para cima e para baixo, essas notícias que não são verdadeiras e elas têm ali seus ingredientes, as suas pitadas de verdade para convencer as pessoas que elas são. E nesse meio de todas essas informações, a gente tem ainda os pensadores do século, a gente tem as pessoas que se dizem as intelectuais e tentam convencer a gente por A mais B que aquilo que elas dizem são as verdades delas. E que no fundo você vai perceber que aquilo, seguido à risca, nos afasta de Deus. Como uma pessoa aí que se diz pensadora e filósofa, que tentou até ser candidata a governadora na última eleição, que diz que há uma lógica no assalto. Então a gente tem que prestar muito bem atenção naquilo que a gente vai colher, daquilo que a gente vai se alimentar, as informações que a gente vai trazer para a vida da gente, e ver se aquilo realmente está acrescentando para a vida da gente. Ah, mas como eu sei que está acrescentando? Se está te levando para mais perto de Deus, está te acrescentando. Se está te afastando dele, não está te acrescentando. Questionamentos são válidos. Questionamentos sobre a fé da gente e aquilo que nos afasta de Deus, não. Isso não é uma imposição de opinião, isso não é uma imposição de verdade. Cada um tem a sua verdade. Mas desde que aquela verdade que você sente no seu coração, que é a de Deus, essa é a que te faz crescer na vida. Crescer em todos os sentidos. Essa é a que faz a gente entender os caminhos de Deus para a vida da gente. Então a gente tem que perceber e ver certo quais são as informações, as opiniões, aquilo que nos faz chegar mais perto do Senhor, aquilo que nos faz chegar mais perto de Deus, tá bom? Eu tô falando isso porque hoje em dia tá complicado. Você abre o Facebook, tá lá notícias que as pessoas compartilham, você olha e fala, meu Deus, como a pessoa compartilhou isso. Mas se você for ler o texto daquela informação que a pessoa compartilhou, ele tem ali seus toques, as suas nuances de verdade. E aquilo convence a pessoa que compartilhou de que aquilo é uma verdade. E não é.
se você for pegar a base do texto em si, a notícia que ela traz, não é verdade. É o que eu disse para vocês também desse texto aqui. Ele tem, como toda a palavra de Deus, o seu fundo espiritual, mas ele é um texto aplicável ao dia a dia, principalmente dos dias que a gente vive hoje. Tá bom? Então presta bem atenção naquilo que a gente leva, porque quando a gente compartilha um texto, ou qualquer outra informação na internet, a gente está atingindo mais pessoas. Então se a gente compartilha uma meia verdade ou uma falsa verdade, a gente está alimentando outras pessoas também com coisas que vão afastar ela não só de Deus, mas também ela de um caminho que ela já estava convicta daquilo, de um caminho que para ela era o certo. Então a gente tem que prestar muito bem atenção nisso, tá? Então, como eu disse para vocês, tem o nosso fundo espiritual nisso, mas esse é um texto para refletir nos dias de hoje. E nisso de refletir nos dias de hoje, a gente também tem que fazer aqueles trabalhos que a gente gosta de fazer, mas também que se a gente puder complementar a renda de casa, é bom. Então, o pano de prato em si é uma das peças que a gente trabalha que a gente consegue vender. Que a gente consegue vender com mais facilidade, consegue vender num preço legal, porque é uma peça de baixo custo. E na aula de hoje, como eu disse para vocês lá no comecinho, a gente vai trabalhar o acabamento do pano de copa, que a gente vai usar na aula da semana que vem, que é essa aula aqui, ó. São esses cajus, que a gente vai trabalhar na semana que vem. E ele tem esse barrado todo solto. Ele, ó, os cajus não estão aplicados sobre o barradinho, eles estão soltos. Então isso aqui que a gente vai aprender na semana que vem, tá? Mas pra gente começar a nossa aula hoje, o que a gente vai precisar? Eu vou passar pra vocês as medidas da nossa aula. E aqui é o seguinte, eu já tenho um barradinho aqui pronto. E eu tenho aqui o outro que está aberto. O que eu cortei aqui, ó? Ah, e também tem um pano de copa. Eu cortei um pano de copa com... Ó, ele tem a largura do meu rolo, que tem 72 centímetros. E eu cortei ele por 50. Que com as bainhas ele cai para 48. Então, ele tem 72 por 48. Que é a medida que eu utilizo o padrão dos meus panos. E eu cortei um tecido que ele tem aqui 26 centímetros aberto. Aqui ele tem 26. E aqui do lado eu cortei ele passando mais ou menos uns 2 dedos para cada lado. Até um pouquinho menos, sobrando uns 2 dedos. E como que eu vou fazer isso aqui? Deixa eu dobrar o pano. A primeira coisa que eu vou fazer é passar ele a ferro aqui, porque eu estou trabalhando com fio tinta, então ele não tem direito com direito. Caso ele tivesse direito e avesso, o que vocês fariam? Vocês dobrariam ele de modo que o direito ficaria com o direito e eu estaria com o avesso para fora. Porque essa costura ela vai ter que ficar embutida pelo lado de dentro. Então eu faço assim, ó, ajeito bem certinho. Vou lá. Como é um pano de prato, eu gosto de utilizar uma margem um pouquinho maior, porque vai ser lavado, uma peça que demanda mais do uso de água e tal. Então eu venho aqui, ó. Venho. Dou um retrocesso. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o meu ponto. Venho, passo na costura a um pezinho de máquina desde o início. Chegou no final, também dou um retrocesso. Agora, tirei da máquina. Agora eu vou fazer o seguinte. Aqui, se puder mostrar bem de pertinho como que eu faço esse esquema aqui, ó. Eu faço assim. Eu coloco o pano de prato para não ter falta de barradinho. Isso para não ter falta e nem sobrar barradinho. Eu coloco o pano de prato aqui, ó, e coloco a costura, ó. A costura que a gente fez agora, eu coloco ela bem do lado da bainha. Não é em cima, embaixo da costura. É do lado, ó. A bainha tá bem do lado da minha costura. Eu vou vir aqui do lado de cá com uma régua. Vou posicionar ela bem justo aqui, ó. Deixa eu levantar o pano de prato agora. Venho com uma caneta dessas térmicas e risco. Fiz isso. Vou lá na máquina novamente. Vou baixar meu pezinho. Vou começar a costurar. Vou dar um retrocesso. E vou costurar até o final. Vou dar um retrocesso. E aí eu vou tirar aqui esse excesso. Vou tirar esse excesso aqui. Com a régua, vou posicionar aqui, ó, o 0,75. Essa reguinha estreitinha que eu tenho, ela é bem boa porque ela tem todas as margens de costura.
E aí eu já fico com a margem de costura do mesmo tamanho do lado de lá. Agora eu vou revirar isso aqui pro direito. Deixa eu dobrar isso pra baixo. Eu vou dobrar isso aqui pro direito. Isso aqui no caso, aí na casa de vocês vão passar ele a ferro, pra ele ficar bem acertadinho. Deixa eu pegar um lápis aqui. Acertar o cantinho dentro. Do lado de cá. Do lado de cá. Aí vocês vão ajeitar bem certinho as pontas aqui em cima. E vão passar ele a ferro, tá ok? Agora, se eu deixar ele aberto assim, ele vai desfiar. A gente tem duas opções de acabamento. Uma delas é fazer assim, ó. Dobrar. Acho que é melhor mostrar de pertinho aqui. Que aí ele vai... fica mais nítido, pessoal. Uma delas é dobrar um pedacinho pra dentro aqui. E dobrar um pedacinho pra dentro aqui. E rebater essa costura. Ele vai ficar duplo assim. Eu já não gosto. Eu gosto de fazer o seguinte. Eu deixo os dois dessa maneira. Eu venho aqui na máquina. E eu vou selecionar o ponto zigue-zague. O ponto zigue-zague na minha máquina é o ponto de número 4. Ó, esse aqui é o zigue-zague. Então eu venho aqui no seletor. Eu vou levar até o 4. Ok? E aí eu vou diminuir. Eu vou aumentar um pouquinho no tamanho. Vou levar ele no número 5. E vou diminuir um pouquinho no... Ó, aumentei ele na largura e diminuí ele no tamanho. Então, ó, deixei ele com 5 embaixo e 0,9 em cima. Vou vir aqui na máquina, vou levantar meu pezinho, agora já até se moveu, ó. E eu vou colocar a borda, aqui, ó, bem pertinho. Eu vou deixar a borda do meu tecido bem onde a agulha bate. E vou começar a fazer, isso que a gente vai trabalhar aqui agora é o picô. Ele arremata isso e não deixa desfiar. Então, ó, vai bater um ponto dentro, um ponto fora, um ponto dentro, um ponto fora. Bem pertinho. Deixa eu só levantar aqui um pouquinho. Aí. Ó, vou bater um ponto dentro, um ponto fora. Um ponto dentro, um ponto fora. E isso vai arrematar o meu trabalho. Ó. Tirar ele aqui da máquina para mostrar. Ó, ele fica todo arrematadinho. Ó, e assim não desfia mais. Diferente daqui, ó, daqui, ó, se eu puxar sai. Aqui, ó, eu posso puxar que não sai mais, ele tá arrematado, tá duplo já. Ó, ele não solta mais, ok? Aí como que a gente vai fazer? Deixa eu deixar aqui do lado, eu já tenho um pronto aqui. Ó, já tá do tamanho certinho do meu pano de prato. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu livrar a mesa aqui. Vou fazer uma medida aqui atrás. No avesso do pano, e eu vou marcar com essa régua minha aqui, primeiro, ó, alguns pontos. Ela tem 3 centímetros de largura. Vou marcar de fora a fora, 3 centímetros. Só que 3 centímetros é insuficiente para o que eu quero fazer. Então eu vou marcar mais para cima, mais 1,5 centímetro. Eu preciso de 4,5 centímetros. Aí quando eu vou marcar o 4,5, eu passo um traço contínuo. Venho, passo de fora a fora. Feito isso, eu vou pegar o meu barradinho que está pronto e vou colocar ele exatamente em cima, acompanhando a linha. Venho aqui primeiro, gosto de fazer assim, eu venho, alfineto o canto. Alfinetei. Vou vir aqui e vou alfinetar esse canto. Que aí eu tenho certeza que os cantinhos vão ficar perfeitos, vão acompanhar a bainha. Aí eu venho aqui, ó, dou uma ajeitadinha e vou distribuir agora esse resto de tecido sobre a minha linha. Venho, alfineto, venho aqui no final e alfineto. E onde que eu vou passar uma costura? Eu vou passar uma costura, eu vou manter a agulha no meio e vou passar uma costura reta bem aqui, justo ao zigue-zague. Sempre direcionando para que a borda do meu tecido, onde foi feito o picô, acompanhe a linha riscada. Então eu vou fazer da seguinte maneira, ó. Vou voltar no ponto 01, a minha linha está lá no meio. Nessa hora que vocês lembrem de colocar na bobina a cor da linha, que é a mesma cor do pano. No caso eu estou com uma linha branca na bobina, tá? E em cima eu estou com uma linha creme. Então aí ele fica bem certinho, não tem perigo de ficar aparecendo excesso de... Ó, começa sempre um pouquinho na frente, baixo meu pano. E aí eu vou começar já dando um retrocesso. Ó, bem devagarzinho, porque aqui tá grosso, não tem perigo de quebrar a agulha. Ó.
até passar a bainha. Passei a bainha, passei o alfinete, aí a gente pode ir mais devagar, rapidinho. Ó, eu vou ajustando a minha borda e sempre fazendo a costura bem rente. Passei o alfinete, venho. Passo o alfinete, ajeita, sempre ajeitando. Por último, tira esse alfinete aqui, já ajeito bem certinho. Ó, vou indo. Quando chegar lá no final, retrocesso. Tiro da máquina e arremato todo esse excesso de linha que está sobrando aqui. A bainha é feita normalmente. A gente já fez alguns acabamentos de pano aqui, que lá no comecinho da bainha a gente embutia a pontinha dela pra dentro. Essa aqui não, vocês não precisam porque ela vai ser arrematada depois do pano pronto, com a termolina leitosa. Tira os alfinetes, aqui atrás. Aí. Eu vou ficar com o meu pano dessa maneira. Lembrando que para esse pano eu preciso dessa sobra de 4,5 centímetros, tá? Isso vai depender muito do pano de vocês. Na aula que vem, eu vou explicar como que a gente chega a essa medida da sobra aqui do tecido. Porque isso depende do desenho que a gente tem. Então na aula que vem eu vou explicar certinho isso aqui. Mas então pra aula que vem eu quero que todo mundo deixe pronto o pano. Dessa maneira que eu preparei esse aqui, ó, eu tô com esse pronto, tô com outro cru ali. Porque o pano que a gente fez originalmente foi cru. Mas provavelmente esse próximo eu vou aplicar no branco aqui. A gente vai ver um efeito diferente que ele vai dar, tá bom? Então pra aula que vem eu quero que todo mundo deixe prontinho essa etapa, tá? E eu quero agradecer hoje os nossos parceiros. Primeiramente quero agradecer a Casa das Máquinas. Todos esses acessórios que a gente utilizou, régua, caneta, cortador, base de corte, pezinhos para máquina, agulha, linha, tudo vocês encontram no Casa das Máquinas, casadasmaquinascostura.com.br, ou ligue no 19 3232 6544 ou no 3232 6054. Aqui embaixo vai ter o WhatsApp e as demais redes sociais da Casa das Máquinas também, tá bom? Quero agradecer a Estilotex, hoje a gente trabalhou com o pano de copa deles. Eu sempre falo do pano de copa, eles são pioneiros na área a respeito de pano de copa, termocolante, manta, tecidos para bordado, tecidos para patchwork em geral. Então acesse estilotex.com.br e os demais contatos da Estilotex também estarão aqui embaixo. E por fim quero agradecer a Shuminoye Brother. A gente está trabalhando aqui com a nossa máquina Brother, que é a CE 5500, e eu tenho uma parceria bem interessante com eles, que é o seguinte: se você comprar qualquer máquina, desde a mais básica até a mais avançada da Brother, e avisar que pegou a dica aqui comigo no canal, vocês vão receber gratuitamente, isso não é sorteio, comprou a máquina, ganhou 27 projetos meus, virtuais, que dão um valor que passa de R$450 em projeto. Então ali você vai ter caminho de mesa, pano de prato, colchas e uma infinidade de outros materiais que vocês vão trabalhar na máquina que vocês comprarem. Então comprou a máquina, já recebe as apostilas para trabalhar todo o material em casa, tá bom? Então entre em contato com o número que está aparecendo aí, que é do Wilson Evaristo, que é o 19 99108 0148, repetindo, 019 99108 0148. E por fim, quero convidar vocês a acessar nossa loja virtual, que é o ataidedepsol.com.br. Lá vocês vão encontrar réguas de acabamento para pano de copa, as apostilas que a gente trabalha aqui, porque às vezes a pessoa quer o molde, quer a apostila em mãos, então a gente também tem as apostilas de todas as aulas de sexta-feira. E também a gente tem uma outra infinidade de apostilas que são de projetos exclusivos nossos, que você pode acessar lá também. E a gente também tem uma aba que estão todos os moldes das peças que a gente trabalha aqui toda semana. Então acesse ataidedepsol.com.br. Gente, semana que vem vamos dar continuidade a essa aula, só que aí na semana que vem vai ser aplicação e pintura, vou dar as dicas pra vocês, tá bom? E espero que tenham gostado da aula de hoje. Um grande abraço, que Deus abençoe muito vocês e até semana que vem.